Olá, hoje nossa aula é sobre elementos estruturais do texto. A estrutura de um texto, ela tem que ser constituída de parágrafos e de períodos. Uma reunião de períodos vai gerar blocos chamados de parágrafos e os parágrafos vão fazer o texto ter uma continuidade. Se eles forem ligados, adequadamente dentro do texto, eles vão formar um todo que a gente chama de texto. Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre a estrutura desse texto. O parágrafo, ele é importante para dar um layout agradável na página, imagine você ter que ler uma página inteira que tem apenas um parágrafo ou que simplesmente não tenha parágrafo nenhum, como alguns documentos apresentam, como uma ata de reunião, por exemplo. Não tem parágrafo nenhum, o texto fica pesado. Então, a função do parágrafo primordial é fazer uma visualização agradável para o texto. A unidade temática é o segundo quesito importante e esse quesito vai fazer justamente cada bloco ou cada parágrafo do texto falar ou se deter sobre um tópico importante do texto. É importante que haja uma relação lógica entre os parágrafos, Então, a gente tem que pensar em algumas conjunções, em algumas locuções conjuntivas, como desse modo, porém, sendo assim, para ir fazendo um encadeamento do texto. Agora nós vamos ver como que vai funcionar esses blocos todos encadeados, dentro do texto, em termos de estrutura, com o exemplo que nós vamos ler agora. As ossadas de 51 pessoas decapitadas encontradas no sul da Grã-Bretanha, em junho do ano passado, foram identificadas como pertencendo a povos vikings, que habitaram o país na virada para o segundo milênio. Desde que a cova foi encontrada, em junho de 2009, durante a construção de uma rodovia no condado de Dorset para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, arqueólogos vinham tentando desvendar o mistério da identidade daqueles ossos e por que os crânios estavam separados do restante dos corpos. A partir do teste do carbono 14, os cientistas concluíram que aquelas pessoas foram mortas entre os anos 910 e 1030. Nessa época, os anglo-saxões sofriam com as constantes incursões de povos vikings na Grã-Bretanha e conflitos entre líderes dos dois lados por controle da região eram comuns. Agora nós vamos analisar como foi feita a estrutura do texto, e como que os parágrafos se relacionaram dentro desse conjunto textual. O parágrafo 1 vai começar com as ossadas de 51 pessoas decapitadas e vai terminar com na virada para o segundo milênio. No parágrafo 2, desde que a cova, e daí já vai remeter a ideia, poxa, quando mesmo que a cova foi encontrada? E depois você vai fechar essa ideia de resposta que já foi dita no parágrafo anterior. Na sequência do parágrafo 2, nós vamos ter o mistério da identidade daqueles ossos. Isso também vai remeter a uma ideia que foi dita lá em cima. Então, também está perfeitamente encadeado esse parágrafo com o parágrafo 1. No parágrafo 3, a partir do teste do carbono 14, já vai dar uma informação nova, mas isso vai estar ainda fazendo referência ao modo de tentar descobrir a identidade das pessoas que foram mortas. E no final do parágrafo 3 vai aparecer entre os anos 910 e 1030. Já vai poder ser possível, precisar uma época. No parágrafo 4, essa época é retomada, então vai dar a ideia de uma continuidade perfeita, porque vai abrir o parágrafo com nessa época. Então, os relatores, ou os conectivos, foram usados adequadamente para formar, a partir da junção dos parágrafos, um texto completo. Agora nós vamos ver como que os temas se organizam, parágrafo a parágrafo, no texto. No parágrafo 1, se quisermos sintetizar rapidamente os temas de que ele trata, vai aparecer lá as ossadas encontradas, depois a identificação dessas pessoas, então eram de vikings. Na virada para o segundo milênio vai focar a época. No parágrafo 2, pesquisa sobre a identidade daqueles ossos, para tentar mesmo determinar mais detalhes, informar mais os leitores a respeito. O parágrafo 3 já vai para um procedimento científico específico, que é o teste do carbono 14 e definida daí a época, que é o período de 910 a 1030. O parágrafo 4 já vai dar detalhes sobre essa época. Então, descoberto o período, vai
se dizer o que acontecia, né, nesse trecho de tempo em que as pessoas das ossadas encontradas viviam. No primeiro parágrafo, em geral, para fazer ideia mesmo de como que os outros se desenrolam a partir dele, tem então uma grande apresentação, se apresenta o problema, ou o assunto, ou o fato, com vários informes rápidos, né, formando um pequeno resumo. No texto de jornalismo, por exemplo, nas notícias, reportagens, esse primeiro parágrafo vai receber o nome de lead, porque é só para conduzir mesmo o leitor para as coisas fundamentais do texto. A partir desse lead é que as informações vão se detalhar mais. Então, depois o segundo parágrafo tem a função de retomar, por exemplo, sobre os vikings, digamos, e detalhar alguma coisa sobre isso. O outro parágrafo vai pegar sobre a época e detalhar alguma coisa sobre isso. E daí o texto vai se desenvolvendo. Agora nós vamos trabalhar com a conclusão que a gente tira a partir desse começo, que é o lead, né? Então nós vamos ler agora um outro tipo de texto que só vamos contar então com a informação de abertura, com o primeiro parágrafo. Vai ser um texto sobre indisciplina escolar e daí nós vamos trabalhar só a partir da leitura do primeiro parágrafo. Na semana passada, a indisciplina na escola foi notícia em diversos meios de comunicação. Diante das últimas notícias envolvendo adolescentes entre 14 e 18 anos, pais e especialistas em educação e comportamento têm se mobilizado para tentar entender a causa da agressividade dos jovens de hoje. A falta de limites e o acesso irrestrito à tecnologia aparecem como os fatores mais preocupantes. O tema desse texto, então, como já tinha anunciado antes, vai ser